Essas duas maneiras, eu tô aqui com a colinha, tá, gente? A colinha no sentido assim, para acompanhar o raciocínio. Duas maneiras. Se você é um completo iniciante, eu tô começando agora, eu quero criar um método, uma palestra, um curso. Então, tem esse primeiro jeito aqui, essa primeira forma, e tem a segunda forma. E eu vou explicar aqui a primeira forma. E eu vou trazer aqui exemplos reais, ok? Porque fica muito mais fácil de entender, né, citando exemplos reais. Então, vamos lá. O primeiro método, né, a primeira forma de você criar o seu próprio método, você separar 3 temas, aliás, um tema que você goste. Vou dar um exemplo. Se você gosta de falar sobre esporte, você vai pegar 3 livros que fala sobre esporte, atividade física, tá? Se você gosta de coach de carreira, você vai separar 3 livros de especialistas que falam sobre coach de carreira, tá? E isso se aplica a qualquer coisa, desde que você goste. Por quê? Porque você vai trabalhar com isso. E nada mais legal do que você trabalhar com aquilo que você ama, certo? Então, separar 3 livros. E aí vai fazer o quê? Vai devorar esses 3 livros. Esses 3 livros. Neste caso, para quem está começando do zero, absolutamente do zero, tá? Não tem método nem nada, tá querendo criar do absoluto zero. 3 livros, escolher um tema, um assunto que você goste. Por quê? Você vai estudar a respeito. Não é só ler, é estudar. Estudou os 3 livros, você vai fazer o quê? Você vai pegar as melhores partes desses 3 livros que fez mais sentido para você. E a partir dali, você vai melhorar, certo? Então, pegou lá os pontos principais, técnica, frases, tá? Você vai pegar e vai extrair o melhor, dizendo para si mesmo, como que eu posso melhorar? Eu vou dar um exemplo de uma mentorada. Eu acompanhei ela no processo de startar o negócio dela. Inclusive, quando ela começou comigo, ela não era coach. E aí, depois ela fez a formação de coach. O que aconteceu? Ela falou assim, Aline, eu vou falar sobre os segredos da ação. Porque ela leu o livro do Paulo Vieira. Aí eu falei assim para ela, se você falar os segredos da ação, o poder da ação, o que vai acontecer? As pessoas elas vão pesquisar, elas vão ver que é do Paulo Vieira. O Paulo Vieira tem mais autoridade do que você, logo as pessoas vão contratar quem? O Paulo Vieira. Falei, não, muda o nome. E ela mudou o nome, ela colocou o quê? Os segredos da ação. Ela criou o seu próprio método. Ela pegou a essência, aquilo que fez muito sentido para ela dentro do livro, voltado para ação, atitude, mentalidade. Ela pegou as melhores técnicas e ela aperfeiçoou. Ela melhorou e ela criou o próprio método. A partir daí, ela fez a formação em coach hoje ela tá assim com a agenda bem legal, né? Tá bem cheia a agenda dela. Ela tá tendo um resultado bem bacana e ela simplesmente assim começou do zero. Ela não era especialista, ela não tinha entendimento, ela nem sabia como fazia para construir um método. Então, essa é a essência, né? Escolher 3 livros que façam sentido para você. Depois, estudá-los, extrair aquilo que faz mais sentido, que você achou incrível e melhorar, certo? Agora a gente vai o quê? Para o exemplo, se você já é um especialista, se você já tem um método, só que você está querendo o quê? Você está querendo atrair novos clientes, você está querendo inovar. Então, qual é a minha sugestão? A minha sugestão aqui nessa segunda forma é o quê? É pegar aquilo que você já faz. Eu vou dar o meu próprio exemplo, tá?
Eu fiz várias formações e teve cursos que eu fiz que eu não gostei, que eu achei assim, muito, sabe, muito pensamento positivo, muita afirmação. E eu, assim, eu não acredito em afirmação, porque eu fiquei um ano afirmando que eu queria ganhar na Mega Sena e eu não ganhei. Então eu não acreditava nisso. Aí eu falei, bom, se todo mundo do desenvolvimento humano está falando sobre isso, e isso é uma coisa que eu não acredito, para mim não funciona porque eu já testei, o que eu posso melhorar? E aí eu melhorei. Eu criei o quê? As perguntas subliminares. Por quê? Porque eu acredito em perguntas subliminares. Porque quando você faz as perguntas subliminares, você manda a comunicação direto para o seu inconsciente. Você faz a pergunta específica para aquilo que você deseja. E aí o seu cérebro, ele vai o quê? Buscar as respostas. Isso eu acredito. Por quê? Porque várias vezes, eu comigo mesma, às vezes eu estava assim, inquieta, e aí eu fazia uma pergunta poderosa dentro da minha cabeça e de repente a resposta veio. Eu vou dar um exemplo, tá? Depois que eu entrei no marketing digital, eu estava o quê? Eu estava precisando de uma pessoa que entendesse de copy e tráfego. Porque é uma coisa que eu não entendo muito na prática de colocar ali, eu entendo os conceitos. E aí eu comecei a fazer o quê? Essa pergunta dentro da minha cabeça, pergunta específica. E hoje eu tenho um sócio, hoje eu tenho um parceiro que me ajuda nessa parte. Então o nosso cérebro serve para isso. Então eu trouxe aqui o exemplo. Eu peguei algo que nem de tudo aquilo que eu estudei, de tudo aquilo que eu vi, ouvi, experimentei, testei. O que funcionou, eu peguei e melhorei. Então, se você tem um método, se você tem uma palestra, se você tem um curso, você pode pegar aquilo que você acredita e melhorar, empacotar. Seria o quê? De repente você criar alguma coisa diferente, alguma técnica diferente. Então, é dessas duas maneiras que você desenvolve o seu próprio método. Feito isso, ontem nós falamos o quê? Da pesquisa. Quando você cria o seu método, você precisa o quê? Aprender, no caso, se você for iniciante, aprender. Aprendeu, você vai pegar o quê? Vai selecionar algumas pessoas para você ajudá-las genuinamente, sem cobrar nada. Por quê? Porque você está querendo testar, você está querendo validar o seu método. Agora, se você é um especialista, você já provavelmente deve ter um método, né, já validado no mercado. Se não tem um método validado no mercado, aí você precisa o quê? Da validação. Quando você valida um método, quando você valida aquilo que você aprendeu, fica muito mais fácil depois você empacotar o seu método para oferecê-lo para as pessoas. Então, é isso, esse é o conceito, né? O especialista, o segundo é o especialista, o primeiro é uma pessoa começando do absoluto zero. Estudar 3 livros, pegar a essência, aquilo que faz